Na unidade anterior, você aprendeu que se você tem um limite de um quociente de funções, onde o numerador tende a 6 e o denominador tende a 3, o limite desse quociente vai ser igual a 6 sobre 3, ou seja, 2. Porém, existem casos que nós vamos estudar de limites em que, a princípio, a gente não vai conseguir dizer qual é o valor do limite, apenas olhando a expressão. Então, um exemplo que a gente vai ver é o caso em que você tiver um quociente em que tanto o numerador quanto o denominador tende para 0. Né? Então, nesse caso, como a gente estudou, a gente não tem como utilizar aquela propriedade operatória do quociente. Né? E dependendo das funções que estiverem aparecendo ali, a gente pode mostrar, né, a gente vai verificar isso, pode acontecer que esse limite seja igual a 3, pode acontecer, né, se eu mudar as funções, né, de forma que tanto em cima quanto embaixo continue tendendo para 0, que o limite do quociente tenda para 1. Né? Então, se você tiver um limite de uma função que é um quociente, né, em que tanto o numerador como o denominador tende para 0, o que eu estou dizendo é que a princípio a gente não tem como saber para que valor esse limite vai tender, né? Ou até mesmo se esse limite vai existir. Né? Então, esses limites que, assim, a princípio vão causar tanta dúvida com relação ao seu valor, né, são o que a gente chama de limites indeterminados. Esses são, no cálculo, os limites mais importantes que existem. Né? A gente vai ver que, por exemplo, o conceito de derivada, que vai ser estudado mais para frente, né, ele vai ser exatamente um limite desse tipo, um limite indeterminado. Bom, então vamos estudar o que são esses limites indeterminados agora. Vamos começar considerando uma constante real a e definindo uma função f na variável x. Essa função é dada por esse quociente aqui, né, desses dois polinômios. Repare que essa função está sendo definida, né, com a expressão dela, dependendo também dessa constante aqui. Né? Então, se eu mudar o valor da constante, né, por exemplo, se a constante for 1, então a função vai ser x ao cubo mais x menos 1 sobre x2 menos 1. Se eu troco a constante por 2, então essa função vai ser uma outra função, porque a expressão naturalmente vai mudar. Tá? Bem, o que eu quero fazer aqui é investigar o que acontece com a função quando x tende para 1. Quando x tende para 1, repara, se a gente fosse tentar utilizar a propriedade operatória aqui, a gente analisaria o que acontece com o numerador e o que acontece com o denominador. Né? Digamos, se o numerador fosse para 4 e o denominador para 2, então a gente diria que o limite é 4 sobre 2. Né? Só que nesse caso aqui, né, quando x tende para 1, essa parcela vai para 1, essa parcela vai para a vezes 1a, e essa parcela fica constante. Né? Então, quando você olha para a soma vai estar se aproximando de 1 mais a menos 1. Ou seja, este numerador aqui ele vai estar tendendo para 0. E o denominador também, né? Quando x tende a 1, isso aqui vai se aproximar de 1 ao quadrado menos 1, que é 0. Então, essa situação aqui, onde tanto o numerador quanto o denominador tendem para 0, não me permitem utilizar a propriedade operatória do quociente. Né? Eu não posso dizer que isso daqui vai dar 0 sobre 0, né? Porque isso daqui não é um número. Né? Você não pode
dividir por zero, né? Nenhuma fração pode ter denominador zero. Então, esse caso aqui, desse limite, é um caso que merece uma atenção maior, né? Vamos fazer uma construção no GeoGebra para investigar um pouco mais essa função. Bom, então aqui eu plotei o gráfico da função f, né? E aí eu criei um controle deslizante aqui para eu ir mudando o valor dessa constante a aqui. Quando a constante a é igual a 1, né, então a expressão da função vira essa daqui, né, presente nessa fração. Fiz o a igual a 1 aqui, deu isso. E o GeoGebra está dizendo que o gráfico da função é essa curva aqui, né, que tem dois pedaços. Tem um pedaço mais embaixo e um pedaço mais em cima. Se você for mudando o valor dessa constante aqui, como a gente já falou, essa função vai mudar. Função f, né? E, portanto, o seu gráfico vai mudar também, né? Então, olha só. Quando eu mexo no valor do parâmetro a, o gráfico, ele vai se alterando. Tá vendo? Ele muda bastante, né? Como é que ele fica. Ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? Nosso objetivo é calcular o limite dessa função quando x tende a 1, né? Então eu peguei um ponto x aqui no domínio, a imagem está marcada aqui nesse número y aqui, né? E aí o que a gente faz, né, é fazer esse x tender a 1, né? Quando a gente faz o x tender a 1, né, eu estou fazendo ele tender a 1 pela direita, você repara que o y está tendendo para 3, né? Está se aproximando cada vez mais, né, de 3. Muito bem, mas o que acontece se eu mudar o parâmetro, né? Esse parâmetro a aqui, né? Digamos que agora eu coloquei o a valendo 1, né? Então, quanto que vai ser o limite da função quando x tende a 1 nesse caso, né? Então, se eu fizer o x se aproximar cada vez mais do 1 ali no eixo x, o que acontece com a imagem, né? Está sendo mostrada no ponto y. A imagem está se aproximando o quê? Cada vez mais do número 2, né? Então, isso aqui nos dá a entender que esse limite dessa função, no caso que o parâmetro for igual a 1, né, o limite vai ser 2. Tá certo? E aí, se eu colocar um outro valor aqui, ó, né, aí o valor do limite no ponto 1 não vai ser mais 2, né, vai ser um outro número, ó lá, olha. Agora, quando o x se aproxima do 1, o y, ele não está mais se aproximando do 2, ele está se aproximando de um outro número ali, que é um número que é pouco maior do que o 1, né? Bom, voltando aqui, vamos lembrar do seguinte: quando a gente tinha um limite de um quociente de funções em que o numerador tendia para 8 e o denominador tendia para 2, a gente viu que não interessa quais são as funções que estão envolvidas aqui, no numerador e no denominador. O resultado desse limite ia ser igual a 8 sobre 2, que era igual a 4. Essa aqui é um exemplo onde a gente utiliza a chamada propriedade operatória do limite do quociente. Nesse caso aqui, né, nós vimos que tanto o numerador
tende para zero, como o denominador tende para zero, né? O que me impede de utilizar essa propriedade operatória do quociente. E também vimos que esse limite aqui, né, ele até existe, né? Dependendo do valor do parâmetro aqui, né, a gente testou alguns valores para esse parâmetro, né, mas o crucial aqui é o seguinte, que esse valor ele vai depender, né, o valor desse limite, ele vai depender de quais funções que estiverem aqui nesse numerador e nesse denominador, né? Então, se eu mudo o valor do parâmetro A, eu mudo o numerador, né? Eu deixo de ter essa situação aqui, né, de em cima está tendendo para zero, embaixo também. Porém, mudando o valor do numerador, o valor do limite muda completamente, né? Então, esse caso aqui, em que o numerador tende a zero e o denominador também, é o que a gente chama de caso de indeterminação zero sobre zero. Então, um limite que está indeterminado do tipo zero sobre zero, somente olhando para essa expressão aqui, do jeito que ela está, não me permite saber qual é o valor do limite, né? Nós precisamos realizar alguma estratégia aqui, né, para saber qual é o valor dele, tá? E aqui nós estamos interessados em estabelecer estratégias algébricas para calcular esse limite, tá? Então, vamos começar primeiro com alguns limites que são um pouco mais simples. Bom, então o primeiro exemplo que nós vamos fazer é um exemplo que você conhece, né? Esse daqui foi o primeiro limite que nós estudamos nesse curso aqui, né? Essa aqui é aquela função da velocidade média do carro, né? Esse limite aqui, ele está indeterminado, né? Se você fizer o t tender a zero aqui, então isso daqui vai tender para zero, isso daqui também, então o numerador vai tender para zero mais zero, que é zero, e o denominador também. Então, esse limite aqui, ele está indeterminado do tipo zero sobre zero, tá? Bom, o que eu tenho que fazer, né? Ou melhor, o que a gente fez lá atrás para tentar calcular esse limite algebricamente? Vocês se lembram? O que a gente fez foi o quê? Foi fatorar esse polinômio do numerador, né? Eu reescrevi esse numerador aqui como t vezes 65 mais 2t. Eu coloquei o t em evidência, né? E aí, como a gente está considerando valores de t próximos de zero, mas diferentes de zero, né? Esse número aqui não é zero. Como ele está multiplicando, né, em cima, então eu posso cancelar. E aí o resultado, né, fica 65 mais 2t. O que foi feito nesse processo todo aqui, né? Eu verifiquei que para t diferente de zero, essa função aqui pode ser reescrita através dessa expressão, tá? Então, eu utilizei um raciocínio algébrico para mudar a expressão da função, reescrevendo-a de uma outra forma. E repara, escrevendo dessa forma aqui, o limite não está mais indeterminado zero sobre zero, né? Porque quando t tende a zero, essa parcela vai para zero e o limite dá 65 mais zero, que é 65. Vamos tentar realizar um procedimento parecido
nesse limite aqui de baixo. Primeiro vamos ver se ele está indeterminado do tipo 0 sobre 0. Né? Então, quando x tende a 5, o numerador tende a 5 ao quadrado, que é 25. 25 menos 25, 0. E embaixo, quando x tende a 5, aqui vai tender a 5 menos 5, 0. Então, de novo, o limite está indeterminado do tipo 0 sobre 0. Então, a estratégia aqui vai ser reescrever, né, essa expressão da função de uma outra forma, tal que o limite não esteja mais indeterminado. Como que a gente vai fazer isso? Através de fatoração, né? Mas a fatoração que a gente vai utilizar aqui é uma fatoração de produto notável. Quando você tem uma diferença de quadrados, né, a gente sabe que essa diferença de quadrados é o produto da diferença de dois termos pela soma dos mesmos dois termos. Nesse caso aqui, como o subtraendo é 25, então esse número aqui é 25, então a gente pode tomar o A como sendo 5. Né? Então, se eu pegar x menos 5 vezes x mais 5, o resultado vai ser x ao quadrado menos 25. Então, nós vamos escrever essa fatoração aqui. Então, no lugar de x ao quadrado menos 25, nós vamos escrever x menos 5 vezes x mais 5 sobre x menos 5. Como a gente está multiplicando aqui e esse fator aparece em cima e embaixo, nós podemos cortar. Então, quanto que vai dar o limite? Limite de x mais 5 quando x tende a 5. Esse limite não está mais indeterminado. Né? Então, eu reescrevi essa expressão da função de uma outra forma. Quando x tende a 5, isso daqui vai tender a 5 mais 5, que é igual a 10. Então, vamos estudar outro exemplo. Aqui, essa função envolve um radical. Eu não falei isso, mas eu vou falar agora. Quando você tiver uma função que for um radical de uma função contínua, essa função também vai ser contínua. Então, para calcular o limite de uma expressão como essa aqui, né, vai ser simplesmente a gente substituir o valor de x que está indicado aqui no limite. Tá? Então, quando x tende a 0, né, esse radical vai tender a quanto? A raiz de 1 mais 0. Ou seja, a raiz de 1, que é igual a 1. Né? Então, aqui em cima vai dar 1 menos 1, vai tender para 0, e o denominador também. Então, esse é um limite que está indeterminado do tipo 0 sobre 0. Como que a gente vai fazer para reescrever essa função de um outro jeito que a expressão não esteja indeterminada? Bom, eu vou utilizar novamente aquele produto notável, que diz que o produto de uma diferença de dois termos pela soma dos mesmos dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá? Mas como que a gente vai utilizar esse produto notável aqui? Né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este quociente e eu vou multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Tá? Vocês sabem que quando a gente pega uma fração e multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, pelo mesmo valor, a fração não se altera. Né? Se você pegar 3 sobre 6 e multiplicar por 2 em cima e embaixo, você vai obter uma fração equivalente. Então, multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número
não altera a fração. Bom, eu vou olhar essa diferença aqui, essa primeira parcela como sendo A e essa segunda como sendo B. Tá? Então aqui a gente tem A menos B, que está aqui. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo A mais B. Tá? Então eu vou multiplicar por raiz de 1 mais x mais 1 em cima e embaixo. Tá? Então aqui eu estou multiplicando por A mais B. Então, em cima você vai ter A menos B vezes A mais B, que nós sabemos que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso vai ser igual ao quadrado de A menos o quadrado de B. E embaixo a gente vai ficar com x vezes essa soma, né, de A com B. Essa raiz, quando elevada ao quadrado, ela vai embora, né? Então a gente fica com x tendendo a zero, em cima vai ficar 1 mais x, né? Porque aí o radical cancela, menos 1, e embaixo a gente repete a expressão. Esse 1 vai cortar com esse outro 1, né? E aí como que vai ficar o limite? Em cima vai dar x, embaixo vai dar x vezes raiz de 1 mais x mais 1. Como aqui embaixo é multiplicação, eu posso cortar esse x, né? E aí o que que acontece aqui, né? Dividindo por x, aqui dá 1 e aqui dá 1. Então em cima fica 1 e embaixo fica raiz de 1 mais x mais 1. Repara, mudamos a expressão do limite disso daqui, né, desse quociente, para esse outro quociente. E agora o limite não está mais indeterminado do tipo 0 sobre 0. Quando você fizer x tender para 0, o numerador vai tender para 1 e o denominador vai tender para a raiz de 1 mais 1. Ou seja, o denominador vai tender para 2 e, portanto, o limite do quociente vai ser o quociente dos limites. E aí esse limite vai ser igual a 1 sobre 2.